Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Gilson, eu sou acadêmico de medicina pela UFMS e monitor de ensino de anestesiologia pela Clínica 2, né? E queria falar um pouco com vocês sobre acessos vasculares, focando no periférico e no arterial, que nessa aula a gente não vai falar sobre acesso venoso central, porque é um assunto muito extenso, assim, e a aula ficaria muito pesada, e a gente acaba tendo outras oportunidades de estudar sobre acesso venoso central durante o próprio curso, né? Então, vamos lá. Por definição, o acesso venoso periférico, ele é o posicionamento de um dispositivo endovenoso para infusão de solução no sentido do sangue. Para isso, a gente utiliza dois tipos de dispositivos básicos, né? O agulhado e o flexível. O agulhado, esses aqui são nome de marcas, mas é o que a gente encontra na nossa prática, que pode ser o Scalp ou Butterfly, e o flexível, o Abocate, o Gelco, Intima ou Introcan. Qualquer um desses nomes pode aparecer. Quanto aos agulhados, o Scalp ou Butterfly, ele é feito de aço inoxidável, eles não são flexíveis, né? Eles se dobram sobre resistência para uma certa uma infusão de curta duração que gira em torno de no máximo 24 horas, porque ele tem que ser retirado depois disso. Que seja de baixo volume mesmo, né? Então, assim, é importante que pensar que essa infusão não seja um acesso que necessário para você fazer volume no paciente, para uma administração em bolos ou um flush desse paciente, um paciente que tenha, por exemplo, veias finas e comprometidas, que precisa de uma terapia única de administração endovenosa, e que essa terapia, por exemplo, ela não seja em dias seguidos. Se for em dias seguidos, às vezes já compensa por um, um catéter flexível, né? De infusão flexível. Ainda sobre os catéteres agulhados, eles têm de calibres que variam de 19 a 27 gauge, sendo de 19 o mais grosso, né, e o de 27 o mais fino, e possui como uma desvantagem uma grande possibilidade, assim, uma maior possibilidade de transfixar esse vaso do que o flexível, porque a agulha vai junto. E diferente do flexível, em que você retira o mandril, você pode transfixar principalmente na parte inferior desse vaso. Quanto aos flexíveis, né, eles possuem a vantagem de você poder retirar esse mandril metálico, justamente permanecendo dentro do sistema venoso, só aquela parte flexível, que é feita de plástico, né, basicamente de plástico. Além de possibilidade de poder deixar, com esse dispositivo, deixar mais tempo no próprio paciente. Então, assim, por um longo período em que você pode trocar ele até por 72 horas, né? Tem estudos com 96 horas de segurança para uso do gelco, mas a maior recomendação é de 72 horas. E também, dentro dos flexíveis, pode ter aquela asinha do Butterfly, essa asinha aqui, que só que é num dispositivo que também retire o mandril. Eu nunca vi, mas eu sei que existe. Então, é bom comentar, porque às vezes a gente vai só pelo aspecto externo, achando que é um flexível, achando que é um agulhado, mas pode ser um flexível. O diâmetro ele varia de 14 a 24 gauge. Ele possui esses negocinhos assim, né, tipo dentro do próprio dispositivo, assim, quando você pega o dispositivo, ele vai ter uma tampa, ou vai ter também uma cápsula, aí tem a agulha pré-lubrificada em si, que você retira, se você retira aqui o mandril, fica somente essa parte do catéter de Teflon. As vantagens desse dispositivo flexível é que ele pode também transfixar o vaso, só que menos do que um agulhado, e
pode acontecer um extravasamento de solução, formação de hematoma, soroma, depois que você já funcionou. Então, assim, também tem as suas desvantagens. Eles variam de acordo com... Tem cores pré-determinadas, né? Eles variam o gauge e o fluxo de cada um. Os mais utilizados na prática clínica, né, na prática cirúrgica de anestésio, é o 18, principalmente paciente que você precisa correr bastante volume, é recomendado pegar pelo menos um 18, a não ser que ele tenha uma veia muito boa já disponível, assim, visível, que você sabe que vai conseguir passar um mais grosso, mas pegar pelo menos um 18 e um 20 para, assim, cirurgias que você sabe que não vai ter tanta perda sanguínea, o paciente ele não está chocado, ele não está com tanto problema assim de volemia, né? Idealmente, você visa veias com maiores calibres, visíveis, né, que sejam acessíveis também. Tem que pensar durante, por exemplo, essa parte do contato do anestesista antes de entrar o paciente na sala. Você tem que pensar onde que vai acontecer a cirurgia, onde que vai ficar a pressão arterial, a pressão arterial não invasiva, onde que vai, como vai ser o posicionamento total. Então, assim, você tem que pensar nessa acessibilidade desse vaso para você chegar até lá e poder fazer uma medicação a menor quantidade de válvulas possíveis desse acesso. O distanciamento de articulações, porque quanto mais próximo de articulação é mais fácil de você dobrar e, por exemplo, o paciente dobrar e você perder velocidade de fluxo pelo flexível ou então no agulhado você transfixar esse vaso, né? E que seja sem sinal infeccioso próximo ou então o uso recente desse mesmo vaso, assim, analisar se esse vaso mais para proximal ele já foi utilizado, então assim tentar evitar essa veia. Na Quanto ao local anatômico, né, tem as preferências que assim, o nervo cutâneo, artério braquial lateral, é bem comum se fazer nas veias cefálicas acessórias, na basílica, na veia cefálica também mesmo, em si, no membro superior. Nas mãos, pode já vi sim, na basílica, mas principalmente na rede venosa dorsal, e que são os principais locais de administração para função. No membro inferior, geralmente não se pega no pé, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. É bem comum que seja na veia safena magna, ah, essa administração. A veia femoral, não para um acesso periférico comum, ela fica mais reservada para um acesso venoso central, né? E quanto a isso, assim, então, assim, evita-se regiões de junta, pelo risco de transfixar ou justamente pela angulação dos flexíveis, como eu havia dito. É mais comum veia mediana, cubital ou do antebraço, basílica cefálica e dorso da mão. E nos membros inferiores, geralmente se pega acima do pé, porque assim, no pé é um local que dói muito, tem um risco de trombose, tem muita válvula ali no local e ele é muito longe do coração. Então, assim, se você precisa fazer uma droga de rápido que chegue no coração, né? Então, assim, ele tem um longo caminho para percorrer até que ele chega lá nessa droga vasoativa. Quanto ao local de administração nas mãos, ela tem alguns limitantes, que são veias pequenas, tem a maior quantidade de válvula, menos calibrosa, mas recomenda-se muito começar pela mão para tentar, se tiver alguma veia ali, se não tiver, você vai cada vez indo mais proximal. Você não começa funcionando em um local muito proximal para depois você tentar o distal, porque se você perde um local proximal, você acaba perdendo também aquela mesma veia no distal. Então, assim, sempre tentar seguir o sentido de distal para proximal.
A jugular externa é o último local de escolha, e se não tiver nenhum, você tenta por um profissional, é o profissional mais experiente que tem para funcionar. A femoral, reservado só para central mesmo. E em casos de pacientes, principalmente em aquele paciente bem demasiado em anasarca, que você não consegue observar de modo algum a localização da veia dele, você pode utilizar o ultrassom. Para material necessário, você vai precisar de garrote, dispositivo endovenoso ou flexível ou agulhado, seringa, conector, esparadrapo, solução disséptica, luva de procedimento e caixa de pérfuro cortante. Entre os conectores, o principal que você vai utilizar, tem que ter preparado, porque você não conecta diretamente o equipo do soro no dispositivo endovenoso, porque senão você perde uma via ali, né? Apesar do próprio equipo do soro ter um localzinho que você pode fazer a administração de medicamento ali, muitas vezes você não pode fazer em bolos esse soro, o conteúdo que tem nesse soro. Então, assim, tem que colocar um Polyfix. O Polyfix, ele pode, geralmente eles são de 2 vias, mas tem Polyfix de 4 vias. E o Polyfix nada mais que é um extensor multivias que vai conectar o equipo ao dispositivo endovenoso. Se ele não tiver ali na hora de for funcionar, recomenda-se colocar pelo menos uma torneirinha. Só que você não pega ele, simplesmente abre, conecta no equipo e já coloca direto no sistema endovenoso. Você tem que salinizar ele. Você tem que preencher ele para você não fazer, por exemplo, colocar ele sem salinizar e aí acabar administrando ar no paciente. Você pega, saliniza todas as entradas, você pega, aspira uma solução fisiológica, um rigalactato, e com uma seringa e põe uma ali nas vias e preenche, fecha o clamp, né? Fecha o clampzinho dele e aí você pode conectar direto no dispositivo endovenoso quando você terminar de funcionar. O flushing de catéter. Isso aqui é bem importante, que flushing é um termo assim, que se refere à lavagem desse lumen que tem uh, que tem esse dispositivo, né, do Polyfix, que você faz antes e depois, né, de administrar um medicamento. Então, assim, você previne que mistura medicamento incompatível, porque se tiver, por exemplo, nessa via aqui, um medicamento que às vezes ele é incompatível com esse, ou então sobrou nessa via aqui alguma coisa que vai fazer uma hipotensão, e você vai lá e administra outra em cima, ele perde validade, ou então ele pode ser compatível, ou você faz uma hipotensão muito grave no paciente, enfim. Tem que limpar essa via. Principalmente, por exemplo, uso também de hemoderivado, bolsa de concentrado de hemácia, você faz, uh, ele vem com o equipo próprio, aí você conecta na bolsa. Depois que terminou, se você não salinizar isso aqui, você não limpar, fazer o flushing ou de retirada ou de limpeza mesmo para empurrar, esse sangue vai coagular e você vai administrar depois, vai colocar outra medicação aqui e você vai empurrar um êmbolo direto para dentro do paciente, né? Então, assim, não esquecer de limpar essa via. Você tem que, ou você vai fazer um flush mesmo, você vai empurrar, ou você vai retirar o que tiver aqui, o retorno de sangue, depois você vai e faz uma limpeza. Cuidado com bombas de infusão contínua, porque às vezes está conectado um Polyfix numa bomba de infusão contínua, por exemplo, com remifentanil. Você vai lá no remifentanil, no negócio dele, e vai salinizar, ou você vai aplicar uma outra medicação, você acaba fazendo um bolos de remifentanil. E aí? Aí o paciente faz uma hipotensão muito grave. Então, tomar muito cuidado com conexão de bomba de infusão contínua, para não acabar fazendo um bolos nesse paciente. Quanto à técnica, para um acesso venoso periférico, você não vai necessitar
de uma técnica de lavagem de mãos, colocagem de capote, enfim, não. É apenas uma técnica asséptica ali local, em que você lava as mãos e vai utilizar também luva de procedimento. Você garante a iluminação do local. Muitas vezes o paciente ele é muito ruim de ver, então você pode, às vezes, utilizar até o próprio foco, né? Se melhorar, às vezes melhora, às vezes piora. Então, garante uma iluminação adequada, põe a luva, coloca o garrote de 15 a 20 centímetros proximal ao local de que vai acontecer essa punção. Você põe o garrote, por quê? Porque ele fecha, a intenção dele não é fechar venoso e arterial. A intenção dele é fechar só o venoso. Se fechou o arterial, você tem que afrouxar o garrote, soltar e tentar depois de novo. Mas por isso que é bom você verificar se distalmente aquele garrote ainda tem algum acesso arterial. A escolha do melhor ponto, né, que você vai fazer antes de pôr o garrote de punção, o calibre do catéter adequado ao da veia. Você não pega um calibre pensando, não, assim, essa veia tem que aguentar. Nem todas as veias você vai conseguir passar um 16, por exemplo. Então, pegar um catéter adequado ao calibre da veia, você vai fazer a aplicação da solução alcoólica no sentido de distal para proximal, sempre assim, nesse sentido, por exemplo, no antebraço, sentido ascendente. Antes de funcionar, é bom que você pegue próximo ao local, assim, na parte de baixo do local de inserção, você segura com um dedão e você vai fixar aquele local, aquela pele para baixo, para melhor fixar esse vaso. Porque na hora de funcionar, pode ser que ele dá uma deslizadinha pro lado e aí você acabou perdendo o vaso, até estourando ele dessa forma. Então você põe o dedo ali para fixar. Não faz muita força para ele também não fechar ali, né? Informar o paciente, sempre informar o paciente do desconforto, que ele vai sentir uma dor, vai sentir uma picadinha ali. Inserir o catéter, inicialmente com um ângulo de 30 graus com a pele. Esse ângulo é de formação assim, até tá bem assim que ele é de formação com a pele. Então, assim, ele é bem mais recente da pele, né? Mais próximo da pele. Você insira inicialmente com ângulo de 30 graus, com o bisel direcionado para cima e no sentido do fluxo, né? Sentido proximal. Você sempre segura o dispositivo como se fosse uma pinça. Aí na parte do mandril, né, da própria parte agulhada mesmo em si, ela vem assim, bisel para cima, e você tem que visualizar a agulha, a parte que, se for o flexível, a parte que vai se deslocar para dentro do vaso, que é a parte de plástico, e uma parte transparente, assim, que você vai observar o fluxo, quando você observar um fluxo de retorno sanguíneo. Então, assim, você informou, inseriu, e quando a partir do momento que você inseriu ele em 30 graus, viu que retornou sangue, já penetrou no vaso, você já pendula ele para 15 graus. Você reduz esse negócio, deixa ele mais rente à pele. E aí você pendulou, continuou inserindo a parte flexível. Você viu que retornou já bastante sangue, ele já deu um retorno bom na hora que você inseriu e angulou, não tem por que você continuar enfiando a parte agulhada, né? Então você continua tentando inserir somente essa parte flexível, mantendo o mandril na mesma posição, até que toda a parte de plástico, né, toda essa parte que vai ficar dentro do paciente, esteja lá totalmente nesse interior. Aí, a partir disso, você vai soltar o garrote com a outra mão não dominante, que a outra você estava segurando ali, né? Você solta o garrote, aplica a pressão proximal, no sentido assim, como se você fosse apertar a veia no lugar onde está o plástico. Local proximal, inserção, para possibilitar que você consegue agora, por exemplo, o plástico está ali dentro. Você apertando o plástico, você aperta plástico com veia junto e fecha a circulação venosa ali de retorno. Com isso, você consegue retirar o mandril, porque todo aquele vaso ali está fechado. Aí você retirou o mandril, tem uns mandril que tem um botãozinho que você só aperta, ele já recolhe a agulha, e aí você consegue
só colocar assim no lado. Tem outros mandril que não se retira agulhas, você não consegue apertar esse dispositivo. Aí você vai retirar esse mandril e vai conectar o Polyfix junto quando ainda você está aplicando a pressão ali, ou então a torneirinha, se não tiver o mandril, ou então o conector que tiver. Aí você verifica, antes de fixar, se continuou o retorno de fluxo venoso. Aí você pode aspirar, ou você pode, então, se o Polyfix estiver conectado direto com a bolsa do cristalóide que for administrado, enfim. Se você conseguir, você só liga, abre a bolsa do cristalóide, viu que está correndo, então tá viável ainda. Ou então você aspira e vê se retornou sangue, se tá com ali bom. O bom de você, por exemplo, de colocar e verificar pela bolsa, você vê que se está correndo bem para o local que você escolheu. Se vê que está correndo pouco, às vezes você pode fazer ajuste do plástico, empurrar ele mais um pouquinho ou tirar ele mais um pouquinho, porque às vezes o plástico ele pega no local angulado, por exemplo, e você tirando um pouquinho ele consegue fluir melhor, né? Consegue ter uma maior vazão. Aí você procede com o curativo do catéter. O curativo você corta três, três retângulos, mais ou menos, geralmente assim, retângulo de esparadrapo, coloca um embaixo do dispositivo endovenoso, outro em cima e outro em cima, assim, cobrindo tudo. E aí você identifica com data, hora, número do dispositivo, é importante, o nome do profissional que funcionou. Importante data, principalmente data, né? Porque, como eu havia dito, o recomendado é de 72 horas, né? Então, assim, não é muito bom continuar utilizando ele por muito tempo. Descarta o material perfurocortante. Se você for utilizar, né, uma ultrassom, a clorocidina ela é um meio condutor e aí você já faz a asepsia local, né? Asepsia local. Você pode utilizar ela sem risco de contaminar, então é uma vantagem. No catéter agulhado, se você vai usar o agulhado em vez disso, a diferença é que o dispositivo vai continuar ali dentro, a agulha vai continuar dentro do vaso. Então, assim, a, a movimentação excessiva daquele local e tudo mais, dependendo de onde for, se você não estiver bem fixo, ele vai transfixar vaso. E se procede a fixação normal, com curativo, a pele, com identificação, do mesmo jeito. Enfim, se a veia foi transfixada depois, ou então houve formação de hematoma, um hematoma, um seroma no local, retira imediatamente e aplica a pressão no local. E tenta de novo, né? Em outro local e enfim. Esse vídeo aqui do YouTube, ele é muito bom. Ele tem dicas muito interessantes mostrando a aplicabilidade tipo dos principais erros que a gente comete no acesso venoso periférico para funcionar. E principalmente na retirada também, porque às vezes o profissional ele retira e acaba formando um hematoma gigantesco, né? E que muitas vezes dá para se evitar. Quanto ao acesso arterial, ele pode ser realizado através de punção ou dissecção, em que o método de dissecção é o menos utilizado porque ele pode ter uma maior possibilidade de infecção local, né? E existem dispositivos também, assim, comercialmente disponíveis que é especialmente para essa cateterização arterial, como, por exemplo, o fio guia acoplado, em que você pode utilizar aquela técnica de Seldinger, que é a mesma de acesso venoso central, algo assim, como, ou então pode ser utilizado o próprio catéter venoso do tipo flexível, e aí você utiliza de gauge 20 ou 22. Você não pega muito grosso numa cateterização de acesso arterial, nem também muito fino. E aí, por exemplo, ele pode ser utilizado para uma coleta de uma gasometria
em que a técnica é um pouquinho mais simples na prática, né? E do que a que eu vou descrever agora, mas depois a gente fala um pouquinho mais de gasometria arterial. E também para, por exemplo, uma montagem de pressão arterial invasiva, em que, para montar isso, você precisa de um sistema de medição eletromecânico, em que faz análise através de coluna líquida, né, de coluna líquida de pressão. Em uma das extremidades é conectada ao catéter arterial e a outra a um frasco de soro fisiológico, em que você conecta, por exemplo, o catéter arterial ao soro fisiológico. Esse soro fisiológico ele vai ser pressurizado, porque você põe uma bolsinha dele, como se fosse uma boia, e você pressuriza essa boia, e esse soro ele fica pressurizado entre 200 a 300 milímetros de mercúrio, mantendo um fluxo contínuo e evitando, por exemplo, essa pressão, ela evita de que você colocou na artéria, a artéria tem a pressão, de que esse sangue arterial comece a retornar para você, para retornar na via. Então, assim, você pressuriza ele para manter ele dentro do sangue, né, dentro do sistema endovenoso, e que você consiga aferir a pressão arterial desse modo. Esse equipo ele também possui um transdutor de pressão que vai analisar o dado eletromecânico e transformar ele em um estímulo elétrico para você observar pelo monitor paramétrico, né? E os valores ele vai apresentar valor de pressão arterial sistólica, diastólica e média, focando principalmente para você ter uma análise constante, porque se você está ali com o paciente e o paciente ele tem algum distúrbio de manutenção hemodinâmica, né? Principalmente numa urgência. Você não, às vezes você não pode esperar ou ficar esperar para ver que a pressão dele está caindo ou está aumentando demais para uma pressão arterial não invasiva, né? Que vai ficar fazendo a leitura geralmente de 5 em 5 minutos. Apesar de você poder ficar puxando mais, muitas vezes demora até inflar, desinflar, de obter algum valor, não é viável. Então, um paciente muito crítico, geralmente você já passa uma pressão arterial invasiva nele para fazer esse monitoramento. As possíveis complicações relacionadas a um acesso arterial são também, consequentemente, mais graves, né? Então, você pode acontecer uma oclusão arterial com uma isquemia ali, e necrose da extremidade, embolização arterial, uma formação de um aneurisma, infecção, tanto por catéter que você inseriu, você utilizou alguma técnica não tão asséptica assim, né? Seja de catéter, da própria corrente sanguínea relacionada ao cateterismo, ao catéter, né? E, por exemplo, uma endocardite infecciosa. Pode também ser contraindicado o acesso arterial em caso de uma circulação colateral deficiente. Por isso, quando você apresentar a pressão arterial invasiva, geralmente você pega no pulso radial. É recomendado que você faça o teste de Allen, né? Então, ele pode ser uma contraindicação absoluta, né? A realização dessa cateterização ali, mas nem sempre, às vezes, tem possibilidade, tempo ou para você fazer esse teste. Mas o recomendado é que ele seja feito sempre antes de funcionar. Então, assim, para a gente verificar a presença se o álcool palmar está completo, né? Sua cateterização dele não vai acontecer um prejuízo da circulação distal das mãos e acontecer necrose e tudo mais aquilo, você faz o teste de Allen. Então, assim, você oclui digitalmente as artérias ulnar e radial até que a mão vai se tornar bem pálida. Aí se solicita que o paciente abra e feche a mão para manter o membro elevado para facilitar que que se observe essa palidez na mão. Aí você libera um dos vasos. Aí você observa o rubor, né, na mão e você considera como normal ter uma circulação colateral presente quando esse rubor ocorrer em até 7 segundos.
E aí você repete com outro vaso e observa novamente o resultado e vê se está normal ou também não. Mais comumente, você vai pegar o acesso arterial pela artéria axilar, a tibial posterior, pediosa, unal, mas principalmente artérias radial e femoral comum. A femoral comum, você palpa ela ali no triângulo femoral, 1 a 2 centímetros do ligamento distal, né? Ela não é difícil de palpar. E enquanto a radial, o pulso ele vai ser melhor localizado na face anterior do punho, 1 a 2 centímetros dessa dobra do punho, né? Não na fossa mais posterior que tem, assim, ela é mais anteriorizada. Então, assim, como material necessário, você vai precisar de solução de germante, pinça para asepsia, você precisa manter a distância, né? Se você fosse paramentar inteiro, então você não pode fazer asepsia, contato já com o paciente. Então você vai precisar de solução de germante, pinça para asepsia, catéter especial específico ou catéter venoso periférico do tipo flexível, no 20 ou no 22, né, principalmente. Mas notar que às vezes vem o kit completo, especial para cateterização naquele local. A seringa, sistema de monitorização invasiva, um equipo e cabo de conexão ao monitor multiparamétrico, monitor paramétrico. Precisar da solução fisiológica 09, geralmente, então, se for para uma PAI, por exemplo, sei lá, ela pode ter que ser heparinizada, pressurizadores para infusão do líquido, o monitor em si, né, soluções antissépticas, alcoólicas, anestésico local, xilocaína 2%, sem vasoconstritor, gases estéreis, gorro, máscara, luva, vental estéreo, esparadrapo. Então, assim, a técnica ela vai variar de acordo com o objetivo da sua punção. Muitas vezes você não vai se paramentar inteiro na realidade de urgência, você não vai se paramentar inteiro para pegar uma pressão arterial invasiva. Você não vai fazer toda essa técnica aqui, não. Mas ele vem descrito pelo. Eu tirei essa fonte pelo livro de procedimentos em emergência da USP, esse passo a passo. E ele lá ele recomenda, né? Você fazer a paramentação completa e tudo mais, seguir todos esses passos. Só que muitas vezes na realidade é um pouco diferente. Então você faz uma técnica asséptica na medida que dá, né? Porque um politrauma, você não tem tempo muitas vezes de fazer, se paramentar para fazer isso, pegar o ainda, você precisa fazer isso e ainda pegar um acesso venoso central. Não tem tempo. Aí você prioriza fazer uma asepsia completa num acesso venoso central. Mas enfim, você vai posicionar a mão do paciente em dorsiflexão do punho, de preferência na membro não dominante. Você pode utilizar, você tem que utilizar um coxim para ir para estender. Muitas vezes você pega aqueles pacotes que tem compressa e aí você põe ali atrás assim e fixa a mão desse paciente. Garantir a iluminação local. Aí você conecta o soro fisiológico ao equipo de monitorização invasiva, né? E pressuriza ele. Que não havia dito, ele é tipo uma boia, assim, uma bolsa que você consegue insuflar ela. Então você coloca ali, aí tem uma pera. Aí você vai apertando a pera e lá no barômetro vai saindo um negocinho assim que vai mostrando quanto de pressão que tem. Aí você pressuriza ele com 200 a 300, conecta o cabo ao monitor e ao transdutor de pressão do equipo. O transdutor de pressão é esse daqui, ó, em amarelo, que tem um negocinho amarelo. Esse transdutor ele vai conectar em cima ao soro fisiológico, né, pressurizado. Aqui é um negócio de que você pode abrir para zerar o transdutor, porque aqui iguala a pressão ao ambiente. E aqui embaixo é um cabo, esse cabo vai conectar ao monitor multiparamétrico. Aqui é como se fosse um sistema de descarga. Você aperta ele desce soro para lavar a via,
você puxa a pressão ali, ele manda um flush, né? Aí você preenche todo o equipo de monitorização invasiva, extensões com o soro fisiológico. Você coloca esse transdutor naquele postezinho onde fica pendurado os soros fisiológicos, né? E aí você alinha ele de acordo com o eixo flebostático do paciente. Você pensa nele mais ou menos assim ao nível do coração, ao nível assim da orelha assim, do paciente, no eixo flebostático. E aí você coloca ele alinhado à linha média do paciente, decúbito dorsal horizontal, e zera a pressão no monitor. Muitas vezes o paciente ele não está reto assim numa cirurgia, às vezes ele está em cadeira de praia. Então você tem que seguir ele à altura do eixo flebostático para você ter uma pressão arterial invasiva fidedigna com a real de perfusão ali. A paramentação cirúrgica, que nem eu havia dito, né? Por esse livro a paramentação completa é cirúrgica, você faz uma lavagem, uma escovação e com luvas estéreo. Você vai fazer uma asepsia extensa do local de punção, vai pôr os campos cirúrgicos, infiltrar com xilocaína por plano, né? E aí você faz uma asepsia do local com adegermante, posteriormente com alcoólica, né? Você primeiro passa como se fosse um sabão em si, depois você tira ele sabão e faz alcoólica, né? Só para antisepsia ali local e posiciona os campos estéreis. Aí, a partir disso, você também pode utilizar o ultrassom. Dependendo do local, é necessário, né? Se tiver também, sempre é bom, mas muitas vezes não é necessário para, por exemplo, uma radial, você utilizar um ultrassom ali. Mas ele evita de você fazer uma, algum dano ali para um local mais difícil o acesso, né? A técnica do radial, vou descrever para vocês. De, por exemplo, principalmente de excesso de pressão arterial invasiva. Você palpa o pulso radial, em torno de 1 centímetro a 2 centímetros, proximal à prega do punho anterior. Você introduz lentamente o catéter, sempre com o bisel voltado para cima, e no sentido proximal, com uma angulação de 30 a 45 graus. Aí você entrou, perfurou a pele. Assim que você perfurou a pele, retornou o refluxo de sangue, você já pendula ele para mais encostado possível ainda com a pele, para diminuir esse ângulo para 15 graus ou até menos, né? Você angulando assim, às vezes você consegue reduzir ele melhor ainda. E aí você introduz lentamente um pouquinho do mandril, ou então você vê que já inseriu o suficiente ali do mandril, você só insere a parte flexível do catéter até que ele esteja totalmente no interior do vaso. Aí faz uma pressão importante na pele proximal ali da inserção desse catéter, para que você possibilite retirar também o mandril, fio guia, sem que tenha sangramento ali local. Você retira o mandril, fio guia, muitas vezes pode ser o dispositivo que tem um botãozinho lá, e aí você recolhe a agulha, conecta o catéter ao equipo de pressão arterial invasiva, já preenchido com um soro pressurizado, e observa a curva de pressão arterial no monitor. A partir disso, você analisa se está bem posicionado, se você com o sistema zerado e tudo mais, está com alguma coisa mais ou menos esperado do acesso. E aí você procede com o curativo oclusivo, observando se esse curativo não está apertado demais e vai fazer alteração de curva, né? Porque muitas vezes ele está mal posicionado ali também, o curativo, e aí ele acaba dando uma pressão não condizente com a realidade, né? E aí você descarta os pérfuros. Para uma gasometria, apesar de você estar indo de um acesso arterial ali, é um pouquinho mais simples a técnica, até porque a gente é de bastante saída, muitas vezes você precisa fazer muitas gasometrias e tudo mais. Você não deixa um catéter ali para você correndo risco de contaminar o paciente e tudo mais. É um procedimento mais fácil se você já tem um acesso arterial já pronto, por exemplo, o paciente está sendo monitorizado por uma pressão arterial invasiva, aí você consegue coletar uma gasometria muito mais fácil pela essa mesma via. Só que se o paciente não tiver uma gasometria, não tiver um acesso
arterial contínuo ali, disponível, vai fazer essa técnica aqui que eu vou falar para vocês. Você vai precisar de uma seringa de 3 ml. Essa seringa, muitas vezes não tem uma de 5 só. Tem muitos locais, ela já é uma seringa heparinizada, então você não precisa aspirar a heparina, tirar do tubo. Muitas vezes ela já vem assim, heparinizada, então você não precisa dessa agulha rosa aqui, que é para aspiração da heparina. Aí você precisaria da seringa, da agulha rosa para aspiração, uma agulha menor, a que tiver, cinza ou menor, para você pegar e fazer o procedimento em si. A heparina, caso não seja a seringa heparinizada, luva de procedimento mesmo, não precisa ser luva estéreo, algodão, algo 70, gaze e o coxim, que eu havia dito, né? Que pode ser feito com qualquer coisa que possa colocar, assim, por exemplo, um tubo de esparadrapo que tiver ali cheio, ou então o próprio negócio de compressa, né? Aí você vai colocar a luva, posicionar a mão, fixar essa mão, limpar o local da punção com álcool 70. Aí você hepariniza a seringa com a agulha rosa. Você aspira a aspirina, você aspira a heparina e devolve no frasco. Tem tubo já heparinizado, né? Importante ver. O heparinizado geralmente é um tubo que tem a ponta laranja. Tem ela tem um negocinho de rosquear na ponta laranja e a parte do êmbolo, assim, de puxar o êmbolo, ele também é alaranjado, só o tubinho ele é transparente. Aí você troca a agulha rosa pela agulha de menor calibre, né, depois que você heparinizou a seringa, palpa o pulso radial, usando a mão não dominante, não tira essa polpa digital dali, dedo indicador e médio, você não tira dali, você vai inserir ainda sentindo o pulso arterial ali. Então, assim, com a mão dominante, você insere a agulha, em ângulo, mesmo sempre com ângulo de 30 a 45 graus, em direção cefálica, logo abaixo de onde você está palpando. Aí você avança ela, se for aquela seringa assim, a seringa específica, né, de já heparinizado, a outra, você já vai vendo assim, puxando já o êmbolo. Porque a partir do momento que entra, ele vem com uma pressão já. Ele já entra com uma pressão boa, e aí você vê que já está na artéria, né? Aí você avança lentamente até que o sangue arterial flua espontaneamente para dentro da seringa, e aí você coleta no mínimo 1 ml, mas o ideal é coletar pelo menos 3 ml, retira essa agulha e comprime imediatamente com a gás. Aí você faz uma pressão ali, pede para o paciente fazer uma pressão ali por 5 minutos. Retira a bolha da seringa, é importante tirar, né, para não entregar cheio de bolha ali, se possível, né? E tampa a agulha, tampa a agulha, muitas vezes ali você só tira ali, aquela outra lá é de rosquear, já vem a tampinha, já fecha ali. Identifica a seringa, o nome do paciente e o tipo de coleta. Muitas vezes você pode fazer uma coleta venosa, né? De gasometria venosa, deixar específico que aquela é arterial e encaminha para o laboratório ou em bolsa térmica, ou gelo, ou para a máquina, direto para a máquina, né? Muitas vezes no centro cirúrgico tem aquelas máquinas ali, ou então você entrega na mão do circulante, o circulante sabe os caminhos que tem para levar essa gasometria para análise. De maneira bem simplificada, essa gasometria, ela pode ser resumida nesse quadro. Essa gasometria, por exemplo, os pontos principais que você vai avaliar, gente, isso aqui é uma simplificação muito grande de uma análise de uma gasometria, que demandaria uma aula inteira só para isso, porque pode ter distúrbio misto, distúrbio duplo, triplo, enfim. Você vai avaliar principalmente pH, a pressão parcial de gás carbônico, o bicarbonato, né, que ele é mensurado em MEC, enquanto a pressão parcial de gás carbônico em milímetros de mercúrio, a saturação de oxigênio, em percentual, e o base excess. Você vai analisar. Tenha em mente que distúrbio metabólico são aqueles que alteram principalmente valores de bicarbonato.
na pressão de CO2 na gasometria. De forma resumida, seguindo aquela equação de Henderson-Hasselbalch, em que o pH é a divisão entre a concentração de bicarbonato em cima pela concentração de CO2, quanto maior a pressão parcial de CO2, lembrar que o CO2 ele tem um caráter ácido, então você tem mais CO2, você tem um pH mais ácido no meio. Quanto menor PCO2, vai ter um pH mais básico, né? Então, e quanto maior for a concentração do bicarbonato, maior vai ser esse pH e mais básico, e menor a concentração desse bicarbonato, que tem um caráter básico, né? Menor vai ser quanto menor o bicarbonato, menor vai ser então esse pH do meio. Aí você vai fazendo uma interpretação em que, por exemplo, numa alcalose respiratória, você espera o quê? Uma alcalose, você espera um pH elevado. Só que você também, por ser respiratória, você espera o quê? Uma pressão parcial de CO2 diminuída com um bicarbonato normal. Enquanto numa acidose respiratória, lembra, no respiratório você vai ter a disfunção principal no CO2 e não no bicarbonato. O bicarbonato é principalmente metabólico. Então, numa acidose respiratória, o que você espera? Um pH baixo, porque é uma acidose, uma pressão parcial de CO2 elevada, porque ele está acidótico respiratório, só que o bicarbonato está normal. E numa alcalose metabólica, o que você espera? Um pH elevado, que está alcalótico. Como é metabólico, se você espera o quê? Uma pressão parcial de CO2 normal. Uma pressão parcial de CO2 normal e um bicarbonato elevado, porque é uma alcalose metabólica. Na acidose metabólica, você espera um pH baixo para uma pressão parcial de CO2 normal e o quê? O bicarbonato diminuído. E aí você avalia também, né? Você pode avaliar a compensação, enfim, os distúrbios duplo, triplo. Você analisa também o base excess, em se houve ganho ou perda de gases, mas isso aí já é assunto para outra aula, porque a aula já ficou bem extensa. E basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Essas foram as referências utilizadas. O que eu recomendo muito para utilização de estudo desses procedimentos médicos, assim, rápidos, coisa que muitas vezes a gente não vê na graduação e na prática assim, é muito comum, é esse manual básico de procedimentos médicos hospitalares, é um livro da USP, de 200 e poucas páginas, muito, muito prático, muito resumido dos assuntos, bem assim, bem fácil a leitura, muito bom mesmo, recomendo. Mas dito isso, muito obrigado, até a próxima.